Boa noite, turma. Então, terceira aula, né, remota, né? Aula nova, números inteiros, tá? Gente, hoje a gente vai começar um assunto novo, um dos assuntos mais importantes para vocês do sétimo ano, tá? E é uma aula, assim, bem mais teórica, tá? Do que de exercícios. São exercícios pequenos e bem simples, tá? De ser entendidos, tá? Vamos lá. Então, números inteiros. Vamos definir primeiro o que são os números inteiros, gente. Até na aula anterior a gente estudou os números naturais. Números naturais são representados pela letra N, N de natural, né? Os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, é representado pela letra Z. Mas, Mauro, por que letra Z? Não deveria ser letra I? Vou explicar. Letra Z, os números inteiros são representados pela letra Z em função do matemático que descobriu os números inteiros. Ele colocou a primeira letra do sobrenome dele, né, que é um matemático alemão chamado de Zahlen. E aí ele botou a letra Z em homenagem a ele mesmo pela descoberta dos números inteiros, né? Então vamos lá. Os números inteiros, o conjunto dos números inteiros representado pela letra Z é formado pelo número 0, né, que é o marco inicial dos números inteiros. À direita dos números inteiros são os números do número 0, são os números positivos, né, que podem ter o sinal de mais ou não. Gente, quando não tiver o sinal de mais, está subentendido que é positivo, tá? Então, à direita do 0, nós temos números positivos. Mais 1, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 pontinhos. Os números são infinitos, certo? E à esquerda nós temos uma coisa nova para vocês, que são a presença dos números negativos, tá? Observe, os números negativos, eles também vêm do infinito, do menos infinito, tá? Então, os números negativos, eles vêm, né? Eles, antes do 0, nós temos menos 1, aí menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Antes do menos 5, menos 6, menos 7, e aí eles são infinitos voltando, certo? Entendeu? Então, esses são os números inteiros, conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Vamos para frente. Subconjuntos. O que são subconjuntos? Subconjuntos são conjuntos dentro de um conjunto principal, né? Então, o conjunto números inteiros tem os seguintes subconjuntos. O primeiro subconjunto que eu vou falar aqui, né, é esse aqui. É o conjunto dos números inteiros não nulos. Só tem um probleminha aqui, gente. Esse 0 não entra, tá? Isso aqui foi um erro de digitação, tá? Eu vou riscar aqui o 0, tá? Desculpa aqui, tá? Vou riscar porque ele não existe, né? Porque ele tá aqui não, tá? Foi um erro de digitação, tá? Então, os números inteiros não nulos é justamente isso. Não nulos porque ele não tem a presença do 0, tá? Então, os números inteiros não nulos são números negativos e números positivos, infinitos e infinitos, tá? São todos os números inteiros menos o 0, certo? Isso aqui foi uma falha, um erro de digitação, tá? Então, os números inteiros Z+, que significa, são os números inteiros não negativos, que são não negativos, que possuem apenas o 0 e os números positivos, tá? Z- são os números inteiros não positivos. O que são os números não positivos? São todos os números negativos e o 0, os positivos não entram. O que é Z+ com asterisco? Ora, são os números inteiros positivos, tá? O que são os números inteiros não negativos e os positivos? A diferença é porque os inteiros positivos, ele não entra nenhum 0, tá? São só mesmo 1, 2, 3 e maiores que 1. 1 e os números maiores que 1. A partir do 1 em diante, são números inteiros positivos. O 0 não entra, tá? Z- com asterisco são os números inteiros negativos, tá? Com todos os negativos, não entra nenhum número 0, nem os números positivos, tá? Então, isso aqui a gente vai praticar depois, tá? Em relação aos conjuntos. Próximo. Reta numérica. Gente, a reta numérica, ela é utilizada para representar, no caso, para a gente ter uma ideia de quem é maior, quem é menor, para ter uma ideia de localização do número inteiro, certo? De uma forma mais localizada, de uma forma mais presente, tá? Vou explicar para vocês. Por exemplo,
Se eu pego, é muito simples a gente determinar quem é sucessor e antecessor de um número positivo, né? Já expliquei isso aqui em outras aulas. Se eu pegar o número 4, certo? E perguntar quem é maior, não, número 4, quem é o sucessor de 4? O sucessor é quem vem logo depois, quem é? É 5. Quem é o antecessor de 4? É 3, né? Beleza. Então, se eu perguntar quem é maior, 4 ou 2? É 4, né? Maior é sempre quem vem depois, né? Agora, se eu perguntar quem é maior, 0 ou menos 1? É 0. Quem é maior? Menos 1 ou menos 2? Aí vem a grande dúvida dos alunos. Eles pensam que menos 2 é maior do que menos 1. Gente, os números negativos, o maior é sempre aquele que está mais próximo do zero, tá? Se eu disser 2 e 1, quem é maior? O 2 é maior que o 1, positivo. Mas se eu disser menos 1 e menos 2, quem é maior? O menos 1 é maior do que o menos 2, porque o menos 1 está mais próximo do zero, tá? Agora, se quiser saber isso de uma forma bem mais simples, é o seguinte: o maior é sempre aquele que está mais à direita, tá? Quem está mais à direita, tá? É maior. Quem vem depois sempre é o maior, tá? Então, se eu perguntar para você, quem é maior? Menos 2 ou menos 5? Menos 2, porque menos 2 está mais próximo do zero, ou seja, na reta ele vem depois do menos 5, certo? Menos 5 está antes do menos 2. Então, menos 2 é maior do que menos 5, beleza? A gente vai praticar isso depois dos exercícios também. Só conceitual, viu, gente? Vamos pegar isso aí. Próximo. Módulo de um número inteiro. Gente, módulo é a mesma coisa de valor absoluto. Mas, Mauro, lembra para mim o que é valor absoluto? Gente, valor absoluto é o valor do número em si. Por exemplo, se eu tenho 700, qual o valor do número 7 no número 700? O valor absoluto dele é 7 mesmo, certo? 7 é o valor do número em si, tá? E o módulo, ele é sempre positivo, tá? O módulo de um número é sempre positivo, certo? Então, observe, quando eu pego o módulo de menos 7, essa representação aqui de duas barras, tá? É uma representação de módulo. Toda vez que eu tenho assim, duas barras e um número dentro, eu estou perguntando, quem é o módulo de menos 7? É o valor positivo dele. Quem é? 7 mais 7, ou então 7, porque o mais, você não precisa colocar o sinal, ou você pode colocar, tanto faz, tá? Então, eu posso chamar o módulo de menos 7 é 7, certo? Qual é o módulo de mais 20? 20, ou mais 20, certo? O módulo é sempre um valor positivo, certo? Voltando aqui para a reta, deixa eu dar uma explicada melhor isso aqui. Módulo, gente, é a distância do número até o zero. Por exemplo, qual é o módulo, se eu perguntar, qual é o módulo de menos 2? Qual é a distância de menos 2 para zero? Uma que vê duas casas, ó. De menos 2 para zero, eu tenho uma casa e duas casas. Então, a distância de menos 2 para zero é 2, tá? Então, o módulo de menos 2 é 2. É sempre a referência positiva desse número, seja ele negativo ou seja ele positivo, beleza? Próximo, vamos lá. Números opostos ou simétricos. Simétricos e opostos é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O que são números opostos? Números opostos são aqueles que têm o mesmo módulo, mas têm sinais diferentes, tá? Por exemplo, vamos atingir assim, vamos entender como se fosse o contrário, tá? Mas é oposto, a palavra que eu quero usar. Qual é o oposto de menos 2? Mais 2. Então, menos 2 e mais 2 são números simétricos, tá? Qual é o oposto de menos 5? Mais 5. O oposto de menos 18? Mais 18. O oposto de 100? Menos 100. O oposto de 1 milhão? Menos 1 milhão. O oposto de 0? 0 não tem oposto, tá? 0 é o único número que não tem simétrico, tá? Porque 0 não existe menos 0 e mais 0. 0 é 0 e pronto. Só isso, tá certo? Então é isso. Vamos para o próximo. Exercício de fixação. A aula é bem rapidinha, mas é só para a gente pegar esses conceitos que são elementares e fundamentais. Bora lá. Determine o módulo dos seguintes números inteiros. Eu vou responder duas aqui, tá? Então, gente, quem é o módulo de mais 10? Ó, quando eu vou representar módulo, eu boto aquelas duas barrinhas, tá? Quem é o módulo de 10? O módulo de mais 10 é o próprio mais 10, né? Ou então, sem o sinal, é o próprio 10, tá? Lembrando que o módulo é sempre positivo,
positivo. Esse zero aqui ficou desgraçado, né? Deixa eu apagar ele aqui, peraí. Peraí. É porque essa caneta realmente é muito ruim. Mas vamos lá. O módulo de mais 10 é 10. Não sei se ficou melhor, mas tá bom. Dá para entender, né? Ó, letra B. Qual é o módulo de menos 123, tá? Essa barrinha significa o módulo, tá? O módulo de menos 123, quem é a gente? É 123 positivo, tá? 123 positivo. Ou então mais 123. Você pode colocar o mais se quiser, mas não é preciso, tá? Mais 123. Módulo é sempre um número positivo. Próximo. Segundo exercício. Obtenha o oposto dos números abaixo, ou simétrico, tá? Vamos responder umas duas aqui. Vamos lá. Vamos responder a letra B. Qual é o oposto de menos 17? Vou chamar uma setinha aqui para explicar. O oposto de menos 17, quem é, gente? É mais 17, né? O oposto é o mesmo número com sinal trocado, não é isso? Qual é o oposto de 99? O oposto de 99 é quem? Menos 99, tá? Menos 99. Qual é o oposto de 0? O 0, como eu já falei, o 0 não possui, né? Então, o oposto de 0 não tem, certo, gente? Não tem. Vou escrever aqui apenas assim, ó. Não possui, não tem. O número 0 não tem oposto, tá? Não existe esse negócio de a gente falar menos 0 e mais 0. Isso é errado, tá? 0 é 0 e pronto. É a origem de tudo. A origem dos números inteiros é o 0, tá? Próximo. Terceiro e último exercício. Eu acho que esse aqui é o último. Encontre o antecessor e o sucessor. Gente, lembrando da primeira aula, antecessor é o número que vem logo antes. E o sucessor é o número que vem logo após, ou logo depois, tá? Vamos fazer uns dois aqui. Quem é o antecessor e o sucessor de 26? Ó, é muito fácil eu saber isso aí imaginando a reta. O número 26 na reta. Quem é o número que vem logo antes do 26? É o 25. Então, 25 é o antecessor de 26. E, né, quem é o sucessor de 26? É o número 27, né? Então é isso, 25 e 27, beleza? Agora preste atenção para o menos 3, tá? Quem é o número que vem logo antes do menos 3? Logo antes. Se você observar, os números negativos, eles vêm sempre do mais negativo para o menos negativo. Então, quem vem antes do menos 3 é o menos 4, tá? Menos 4, ele é o antecessor de menos 3, tá? E quem vem depois de... Peraí. Deixa eu apagar aquilo ali. Quem vem depois do menos 3? Hein? Quem vem depois do menos 3? Então, quem vem depois do menos 3 é o menos 2. Logo, o menos 2, ele é o que? Ele é o sucessor do menos 3, tá? Vamos fazer mais o 0 aqui, ó. Quem é o antecessor e o sucessor do 0? Vamos lá. Quem é o número que vem logo antes do 0? Logo antes do 0, se você verificar, é o menos 1. O 0 é maior do que menos 1. Menos 1 vem logo antes do 0. E quem é o número que vem depois, logo depois do 0? É o número mais 1, ou então 1. Certo? É isso aí, tá, gente? Tranquilo, esses são os primeiros conceitos de números inteiros que serão primordiais, né? Fundamentais, muito importantes na nossa próxima aula, beleza? Grande abraço para vocês, deixa eu ver se acabou mesmo. É isso aí, tá? Gente, um grande abraço, tá? Tá de noite, tá? A gente tá gravando de noite. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe. Boa noite para vocês. Tchau, até a próxima. Em sequência, os exercícios para vocês fazerem. Bem simples, tá? Valeu!